Olá, seja bem-vinda ao canal Não Ultrapasse. Eu me chamo Ana Paula e é um prazer ter você aqui comigo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um caso super misterioso, um desaparecimento de um barco que foi encontrado anos depois e ainda por cima tinha uma cova. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. É muito misterioso, então eu te convido a você permanecer neste vídeo para entender melhor essa história. Mas antes de tudo, eu já gostaria de pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Já olha aí, dá uma observada, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal. É super importante você inscrever para ajudar o canal a crescer a cada dia mais. E se no final do vídeo você gostou do que ouviu, já deixa o seu gostei também. Se quiser deixar agora, eu já agradeço. E se você não gostou também, já deixa o dislike. Eu preciso saber se você está gostando ou não dos conteúdos. Mas chega de ladainha, vamos para o caso de hoje. Scott Moorman nasceu em 1952 e cresceu no Vale de São Fernando, na Califórnia, mas sempre alimentou o sonho de um dia viver no Havaí. Depois de muitos planos, ele conseguiu se mudar para um lugar idílico chamado Hana, na ilha de Maui, em 1973. E naquela época, boa parte das ilhas que compunham o arquipélago do Havaí ainda eram isoladas e com a população bem pequena. Havia menos forasteiros e indivíduos fora das ilhas, então quase não tinham pessoas, e as pessoas que iam, eles eram atraídos, pelas belezas naturais do local. Ao chegar neste paraíso que o Scott sonhou há tantos anos, ele lutou bastante para que o pequeno grupo da ilha lhe aceitasse como membro, porque como eu havia dito, as ilhas tinham pouquíssimos habitantes. Então, quando chegava um forasteiro, era muito difícil, as pessoas não aceitavam muito direito, porque todo mundo era muito família ali. Então, o Scott batalhou bastante para ser aceito na comunidade. E com o tempo, ele abriu um próprio negócio. Ele começou a construir casas e ganhar um pouquinho de dinheiro. Então ele estava em um paraíso que ele sempre sonhou e agora ele estava aceito na sociedade e também tinha o seu próprio negócio. Em fevereiro de 1979, o Scott e 4 amigos, o Peter, o Patrick e o Benjamin e o Help, concluíram a construção de uma casa. Então, para comemorar ali a construção daquela casa, o dinheiro ganho, eles decidiram então sair em uma pescaria em alto mar. Então, os 4 amigos, eles decidiram que eles iriam alugar um pequeno barco e que eles iriam passar o dia pescando bem no meio do mar ali, bebendo, curtindo, felizes, porque sempre foi o sonho daqueles 4 amigos ter esse momento juntos. Então eles sempre alimentaram este sonho também de ter um dia para eles pescando, se divertindo, porque a vida dos 4 era só trabalho. Então eles estavam em um lugar novo, eles precisavam se reerguer. E nesse dia todo mundo estava muito feliz pelo término e eles decidiram então que no dia seguinte eles iriam buscar um barco barato, mas que tivesse a qualidade para levar eles a alto mar. O barco alugado era o Sarah Joy, um veleiro de 17 pés construído na década de 1950, mais sólido e bem cuidado. O motor era de 85 cavalos e havia sido ajustado recentemente. Bem, no geral, a embarcação estava em perfeitas condições de uso. Dos 4 amigos, o Peter e o Patrick, eles já tinham experiência em velejar em alto mar. Inclusive, os dois já haviam viajado a bordo do Sarah Joy, que era uma embarcação bem famosa, várias pessoas alugavam aquela embarcação. E era pequeno, o barco era pequeno, como vocês viram, cabia poucas pessoas, mas apesar de ter sido construída há muitos anos atrás, sempre o barco teve boas condições e as pessoas alugavam. Então, 2 dos 4 amigos já tinham ali experiência. Então, após alugar o barco, os amigos então se despediram e marcaram de se encontrar no sábado de manhã no porto de Hana, e eles queriam sair bem cedo para aproveitar ao máximo do fim de semana, então estava tudo combinado.
Eles passariam pelo canal de Alenuahaha, em Big Island e Maui, um trecho do mar bem traiçoeiro, fluindo através do Mauna Loa, o maior vulcão do mundo. As águas ali atingiam uma profundidade de 17 mil pés, ou seja, 5.181,6 metros, e apresentava fortes correntezas na superfície. Os amigos haviam pesquisado bastante o dia para viajar, o melhor dia para velejar em alto mar. Então, eles sabiam que aquele sábado de manhã o mar estaria tranquilo. Então, quando eles chegaram no sábado, o mar não estava traiçoeiro, tinha uma leve marola ali no mar, mas o sol estava bem alto. Então, não parecia que viria uma tempestade, tudo parecia super tranquilo. Então, eles se apresentaram ali à guarda costeira, que deram a autorização para eles irem pescar. Então, os 4 amigos embarcaram no Sarah Joy em busca de viver uma grande aventura no final de semana. Depois disso, os amigos nunca mais foram vistos, e é a partir daí que se começa um mistério que provavelmente nunca mais vai ser solucionado. Então, os 4 amigos partiram do porto de Hana e depois de 2 horas já velejando em alto mar, eles já estavam bem longe do porto. Uma forte ventania alcança então o Sarah Joy. Ventos muito fortes, uma grande tempestade sai de encontro então com os 4 amigos. Por volta das 3 horas da tarde, a ventania castigava o canal de Alenuahaha e formava grandes ondas em uma chuva torrencial começava a cair. Os moradores disseram que a tempestade foi uma das piores em 50 anos e boa parte de Hana foi inundada e muitas casas tiveram telhados arrancados pelo vento. 3 barcos de pesca retornaram às pressas para o porto assim que perceberam a intensidade da tempestade que se preparava para cair. E até então, ninguém sabia onde estava o Scott e os seus 3 amigos. Eles ainda estavam em alto mar, eles não haviam retornado ao porto de Hana. Então, todo mundo estava preocupado, ninguém sabia se eles tinham já sido atingidos pela tempestade. Mas o tempo estava muito fechado, fortes ventos ali assolavam o porto de Hana. Então a grande tempestade veio, arrasou com tudo, muitas coisas foram destruídas e então a guarda costeira foi alertada após a tempestade que o barco, o Sarah Joy, não havia retornado com os 4 amigos, que o Scott e os seus 3 amigos estavam desaparecidos. Então neste momento a guarda costeira já começa uma imensa investigação. São helicópteros, barcos, então vão rumo ao local que eles tinham marcado de pescar e a visibilidade estava horrível. A guarda costeira dizia que não conseguiam ver nem 50 pés à frente, deles. Então a tempestade, apesar de ter passado a maresia ali, o mar estava muito revolto ainda. Então naquele dia eles não conseguiram fazer nada e nos 3 próximos dias foram muitas buscas intensas, mas eles não conseguiam encontrar nada, nem vestígios de barco, e isso que é o mais estranho, porque até os barcos maiores, quando são destruídos pelas ondas ou por uma grande tempestade, deixam bastante vestígio, e barcos pequenos também. Então, independente do tamanho do barco, normalmente se encontra vestígios, e não tinha nada, nada. Mergulhadores também fizeram ali varredura naquele lugar, foram colocados drones que entravam ali em grandes profundidades e nada, não foi encontrado nada, era um mistério total. A família então não desistiu, eles contrataram de forma particular outros operadores, outras pessoas que faziam buscas em alto mar. Eles também deram uma recompensa de 50 mil para quem desse alguma notícia, alguma pista, algo que levasse a uma situação concreta, mas nada foi conseguido com tudo isso. Eles acreditavam que os 4 amigos haviam sobrevivido porque todos eles eram jovens, fortes, sabiam nadar super bem, mas o mais assustador era que eles estavam em alto mar.
Então era muito distante da próxima ilha dali da região. Então, para nadar, né, a braço até aquelas ilhas era algo impossível. Aonde estava o barco? Aonde estavam os 4 amigos? Não tinha nada. Nada, nada, nada. Após um ano de investigação e nada ter sido encontrado, ali a cidade de Maui fez ali um velório simbólico para 5 vítimas. E a família então teve ali seu fechamento, né? Eles acreditavam que provavelmente eles não estariam vivos mesmo, porque depois de um ano nada havia sido encontrado, ninguém havia ligado. Então todo mundo acreditou que eles haviam morrido naquela tempestade. E ali se encerrou o ciclo. As pessoas então tentaram parar de falar do assunto, eles tentaram encerrar aquele momento, né, e tentar seguir com as suas vidas. Então, 9 anos se passaram e no dia 10 de setembro de 1988, um biólogo marinho chamado John Naughton foi contratado pelo governo das Ilhas Marshall para encontrar um habitat adequado para servir como santuário natural de tartarugas e aves marinhas. Então, o biólogo John, junto com a sua equipe, eles estavam ali pesquisando aquelas ilhas, achando o melhor lugar para preservar aquelas tartarugas, e eles encontram algo chocante. Eles encontram então ali o resto de um barco que tem as iniciais HA. E o John, que era ali o biólogo, ele havia participado das buscas há 9 anos atrás pelo Sarah Joy, pela embarcação de Sarah Joy e pelos amigos desaparecidos. Então ele sabia que aquelas iniciais pertenciam ao barco Sarah Joy e imediatamente ele soube que aquele barco era o que estava desaparecido. E assim, foi um choque para ele encontrar a embarcação depois de 9 anos. Ela estava aí, como vocês podem ver, ela estava encostada na terra entre 2 pedras. E ao lado da embarcação, eles encontraram algo mais chocante ainda. Bem ao lado do barco, cerca de 30 metros, eles encontraram uma cruz, um formato de cruz bem surrado, fincado no chão, algo que parecia uma cova, né, um túmulo. Então eles escavam aquele lugar e eles encontram uma mandíbula humana, que é algo bem estranho. E nessa cova também tinha vários papéis amarelados, meio rasgados. Ninguém conseguia ler o que estava escrito porque a terra deteriorou o papel, então tinha algo escrito, mas ninguém sabia exatamente o que era. Era uma pilha de papéis. Então o John, juntamente com o seu grupo de biólogos, eles então vão tirando as pedras e quando eles vão abrindo ali o túmulo, eles encontram partes de dentes metálicos. Então eles sabiam que aquela cova não era uma cova antiga, que ela era recente. Os ossos também não estavam desgastados, mostrando que aquela pessoa não havia morrido há muitos e muitos anos atrás, que era uma cova recente, recente que eu falo, em torno de 5 anos, então não era uma cova muito velha. O John e os arqueólogos, eles decidiram não mexer mais no túmulo porque eles perceberam que eles poderiam estar invadindo ali aquele espaço, porque lá na ilha de Marshall, onde eles estavam, as sepulturas eram algo muito sagrado, as pessoas não gostavam que outras mexessem, então eles tinham medo de desrespeitar a cultura da população. Então eles fecharam tudo de novo e ligaram para a guarda costeira, informando ali o que havia acontecido. Então a guarda costeira vai até o local e leva 2 legistas para que eles possam tirar os restos mortais e levarem para análise. Então é feito ali todo um processo de DNA nos ossos. Os parentes das vítimas, dos 5 amigos, são chamados também. Eles dispõem ali dos seus materiais biológicos. E através do DNA descobriu que o corpo era do Scott, né? O Scott que havia contado no início da história que o sonho dele era morar ali nas ilhas do Havaí. Então as famílias começam a nova busca ali pela ilha, então eles tentam achar mais ossos, mais coisas que provem que os outros amigos também haviam sido enterrados ali na ilha ou que as ondas haviam jogado os corpos naquela ilha. Então é feita toda uma investigação, é achado também o motor do Sarah Joy dentro de um lago ali da ilha. Foi achado outros ossos que
de acordo com o DNA, também pertencia ao Scott, então nada mais foi encontrado. Os outros 4 amigos do Scott que estavam no barco, não foi encontrado nada deles. E aí está um mistério muito grande, porque aonde foi encontrado o barco era mais de 3.000 quilômetros da onde eles estavam. Então, assim, como que o barco chegou até lá? E por que aqueles ossos eram tão recentes? Porque já havia passado-se 9 anos. E 9 anos, um osso enterrado era para estar muito mais deteriorado. E o que representava aqueles papéis? Ninguém sabe ao certo. Muitas teorias circulam a respeito deste caso. Algumas pessoas dizem que o barco ele foi abduzido pelo tempo e que ele ficou navegando em outras águas, em outra dimensão, e que de repente eles voltaram para aquela situação já naquele estado e os amigos ficaram para trás e o Joey parou ali na ilha de alguma forma e morreu e alguém enterrou o Joey sem saber quem ele era. Outras pessoas acreditam que eles haviam sido abduzidos pelos alienígenas, levados para um tal lugar e o Joey também não resistiu e os alienígenas enterraram o Joey de volta aqui na Terra e ficaram com os outros amigos. Bem, assim, todas as teorias são praticamente absurdas, né? Eu particularmente não sei em que acreditar. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha deste caso, o que teria acontecido com 5 amigos, né? Porque é uma história assim bizarra. E deixe aí nos comentários o que você achou, tá bom? Este era o caso misterioso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você quer que eu traga mais assuntos sobre esses, também deixa no comentário, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!